Psicologia e design de dashboards. Será que esses dois temas têm alguma relação? Eu sei que pode parecer estranho, mas sim, esses dois temas têm muita conexão e fazem total sentido juntos. Vem comigo que eu vou compartilhar vários insights e aprendizados que eu tive depois da leitura deste livro aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Letícia Smirelli e o vídeo de hoje, gente, é um pouco diferente do que eu tô acostumada a trazer aqui pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, é a união de dois temas que eu adoro. E não é à toa que o título deste livro aqui chamou muito a minha atenção. O nome dele é Leis da Psicologia Aplicada a UX. E ele até tem um subtítulo que é Usando a Psicologia para Projetar Produtos e Serviços Melhores. Ele foi escrito pelo autor americano chamado John Yablonsky. Eu confesso para vocês que eu comprei ele inicialmente por pura curiosidade, porque eu gosto de psicologia, inclusive, gente, eu sou sempre a psicóloga das minhas amigas, da família e tudo mais, e UX, que é a sigla para User Experience, que é experiência do usuário, também é outro tema que eu gosto bastante, porque está intimamente ligado ali com design, com experiência e também com UI, que é a sigla UI, que é User Interface, ou interface do usuário. O conteúdo dele basicamente explica sobre 10 leis famosas da psicologia e as relaciona com conceitos técnicos de UX. Ele fala sobre as leis de Jacob, Fitts, Hick, Miller, Postel, regra do pico final, efeito estética usabilidade, efeito von Restorff e limiar de Doherty. E o que eu mais gosto é que ele não fica só na teoria, dá só uma olhada. O livro é cheio de imagens, de ícones, telas e interfaces que trazem exemplos práticos da aplicação dessas leis, de fracasso ou de sucesso delas no mundo real. E o mais doido é que é possível relacionar todas elas, sem exceção, com design de dashboards. Afinal, quando a gente está desenvolvendo ali um dashboard, nós estamos criando, projetando uma interface onde vários usuários vão interagir no final. E a experiência desses usuários, que é justamente o significado da sigla UX, importa e muito, gente. E eu diria, inclusive, que esse aqui é um fator determinante para perpetuar a implementação de um projeto de Business Intelligence em empresas. Isso porque se as pessoas simplesmente nem utilizarem os dashboards, de nada vai adiantar todo o trabalho que foi feito lá no Power BI, no Figma ou em qualquer outra ferramenta. De forma geral, eu recomendo sim a leitura desse livro, mas se você não curte ler ou tá simplesmente sem tempo, eu vou sintetizar nesse vídeo as 3 leis que eu considero as mais relevantes. E se vocês curtirem esse assunto, quem sabe eu não trago uma parte 2 por aqui. Comenta aqui, quero parte 2 se isso te interessa. Bora então aqui para minha tela para eu te mostrar com exemplos a primeira lei, que é a lei de Jacob. Eu tô aqui nesse site, que inclusive é oficial do autor do livro, que se chama Laws of UX. Vou deixar também o link dele aqui na descrição, porque ele traz várias leis e tem um design bem legal e intuitivo, explicando parte do conteúdo que você encontra no livro. Começando então pela lei de Jacob, gente, eu vou clicar aqui ó, nesse plugin do Google Tradutor para deixar em português para vocês, mas a lei de Jacob tem muita relação com o princípio da familiaridade. Essa lei da psicologia diz que a nossa experiência é cumulativa ao longo da vida. E com isso, o nosso cérebro vai criando alguns padrões mentais. E isso pode ser refletido no design quando a gente simplifica o processo de aprendizado do usuário, fornecendo padrões de design que já é similar, que já é familiar para ele. Veja aqui que no site ele até fala que os usuários passam a maior parte do tempo em outros sites. Isso significa que eles preferem que o seu site funcione da mesma forma que todos os outros sites que já conhecem. Aqui ele está usando o termo site, mas você pode relacionar isso com um dashboard. Você já reparou que quase todos os dashboards têm mais ou menos uma mesma carinha? Ou então quando você vai entrar num site de uma imobiliária, por exemplo, a forma como as informações estão organizadas sempre é muito similar de uma imobiliária para outra, ou até mesmo de alguns e-commerces. E isso aqui é importante porque quanto menos energia mental
os usuários tiverem que gastar aprendendo como interagir numa nova interface, mais eles poderão se dedicar para alcançar o seu objetivo final. Então a mensagem aqui é: foque primeiro em concentrar a sua energia nas necessidades e objetivos dos usuários, ao invés de sair inventando a roda. Ah, Letícia, então você está falando que não existe espaço para inovação e criatividade? Essa, inclusive, é uma consideração do autor no livro. E sim, existe, mas é muito importante você não matar a capacidade dos usuários serem instantaneamente produtivos para atingir algum objetivo desejado. Seja esse objetivo escolher uma casa para alugar, comprar uma roupa num site ou até mesmo analisar dados em um dashboard. Aqui no site ele traz um resumo dos aprendizados, então os usuários eles transferem as expectativas que construíram em torno de um produto familiar para outro que pareça semelhante, e quando a gente aproveita esses modelos mentais já existentes, a gente consegue criar experiência de usuário superiores, porque daí ele vai se concentrar em executar o que ele precisa, ao invés de ter que ter um aprendizado ali em uma nova interface que não é familiar para ele. Tem alguns exemplos legais aqui, que ele até compara, né, a interface do físico, né, do mundo real com interfaces digitais. Então, todos esses botãozinhos aqui, de toggle, eles foram inspirados em painéis de controle de máquinas que existem fisicamente. Antes de ler o livro, eu não sabia disso e acho isso aqui incrível. Bora agora para a próxima lei, que é a lei de Miller. Também vou deixar aqui traduzido para vocês. E essa lei aqui está baseada na teoria que é do 7 mais ou menos 2. Miller fez alguns estudos e constatou que o cérebro de uma pessoa média consegue manter 7 mais ou menos 2 itens em sua memória de trabalho. Ele fala muito sobre você conseguir organizar um conteúdo que é muito denso e extenso em partes menores. E com isso você consegue ajudar os seus usuários a processar, memorizar e entender as informações mais facilmente. E isso aqui tem muito a ver com a hierarquia das informações. Dá só uma olhada neste exemplo. Esse texto de cima, um bloco com texto corrido, fica super pesado. E esse aqui de baixo, que fica estruturado com uma hierarquia em tópicos, onde facilita a leitura, fica muito mais legível e muito mais agradável. Mas é claro que isso não é aplicável só para um texto. Isso pode ser aplicado com a forma como você distribui os visuais na tela do seu dashboard e até mesmo na quantidade de itens que você vai colocar na sua tela. Imagina que o nosso cérebro é como se fosse a memória de um computador, ou seja, o nosso processamento ele também é limitado, ele não é infinito. E tudo que o nosso cérebro considera que não é importante para ele, ele simplesmente descarta. Então, a capacidade de memória de curto prazo varia muito de pessoa para pessoa, com base no conhecimento prévio dela e também no contexto ali da situação. Mas, de forma geral, se você quer um número mágico, é de 7 itens mais ou menos 2. Então, tem pessoas que conseguem processar até 9 itens muito bem, mas alguns indivíduos conseguem processar só 5 itens de uma vez. Então, leve em consideração na quantidade de visuais e de informações que você vai colocar no seu dashboard e também como você organiza e agrupa essas informações. Miller fala muito sobre a técnica de chunking, que basicamente é você juntar, agrupar em blocos, em pedaços, tudo aquilo que tem alguma conexão. Trouxe aqui um exemplo de um dashboard, esse aqui é um dashboard de logística, e olha só aqui a gente usando a técnica de chunking para colocar tudo que é filtro em um único local. Quando nós criamos um painel de filtros, seja aqui na parte superior ou até mesmo painel retrátil de filtros, nós estamos agrupando. Veja aqui, outro exemplo, que tudo que é cartão também está agrupado. Então, tem até uma delimitação do fundo. Então, tudo que são grandes números está concentrado em um único local. Quando você separa o seu projeto em várias páginas diferentes, cada uma com um aspecto específico, daquela análise, você também está agrupando. Ou então, quando você tem um gráfico com muitas fatias e usa aquele recurso que você agrupa várias fatias em uma só, criando aquela famosa categoria outros para visuais que tem muitos dados. Essa também é uma forma de você agrupar
e assim facilitar a interpretação e experiência do usuário. E essa técnica de chunking também pode ser aplicada a números. Inclusive, no livro tem um exemplo de um número telefônico formatado e não formatado. E eu trouxe aqui no Power BI um exemplo de um cartão. Dá só uma olhada se você coloca um cartão valor do frete dessa forma assim no seu dashboard. Fica difícil de processar esse número, né? Ele não tá facilmente legível. Então tem algumas formatações aqui no Power BI que ajuda a gente a agrupar e deixar os números visualmente mais legíveis. Vou clicar aqui em cima da medida e uma delas é a gente diminuir as casas decimais, então não precisa de 4 casas decimais, 2 casas é o suficiente, é aqui que a gente faz, ó, essa configuração. Outro ponto é a gente mudar aqui o formato, né? Se eu tô falando de valor, eu quero um valor monetário. Então, eu vou colocar aqui, ó, reais, português, Brasil. Já melhorou. Com isso, colocando em reais, como ele viu que é uma moeda, ele já trouxe isso aqui, ó, que é a separação da casa de milhar. Então, dá só uma olhada como agora a leitura está muito mais facilitada. E aqui, se a gente vem no pincel de formatação, em valor do balão, a gente pode definir se a gente quer colocar uma unidade. Então, tá sem nenhuma unidade, mas eu posso deixar como milhares ou até mesmo milhão, que nesse caso aqui é o mais adequado. Então, batendo o olho nesse cartão, eu consigo facilmente identificar que o valor do frete é 39 milhões. Totalmente diferente de como ele estava antes. Sei lá quantos dígitos aquilo ali tinha. E quando a gente chega em unidade de milhões, muitas vezes a casa decimal nem sequer importa. Então, aqui, ó, você pode deixar ela zerada e o número fica aqui arredondado, com muito mais clareza e muito mais agrupado. Então, para resumir, a aplicação de formato, do tipo de número, se é uma moeda, porcentagem, número inteiro, a redução ou remoção de casas decimais do valor, que são os números que ficam depois da vírgula. Você pode também exibir as unidades do número e, se for um número maior, sempre coloque também ali o separador de milhar. Tudo isso vai facilitar a legibilidade e interpretação. E a terceira e última lei que eu vou trazer para você aqui hoje é a lei de Hick. Já deixei aqui em português e para mim essa lei da psicologia resumida naquela famosa frase menos é mais. Isso porque quanto mais opções disponíveis, maior será o tempo necessário para que aquele usuário tome uma decisão. E eu tenho certeza que você já passou por isso quando você vai em um restaurante que tem um cardápio gigantesco, que o cardápio é quase um livro inteiro, você fica perdido com qual opção você vai escolher. Não é muito mais fácil e rápido quando você vai num restaurante e tem um cardápio ali bem resumidinho, bem direto ao ponto? Eu particularmente adoro. Hick foi um psicólogo britânico e aqui estão alguns aprendizados dessa lei. Minimizar as escolhas, dividir tarefas complexas em etapas menores para diminuir a carga cognitiva, evitar sobrecarregar os usuários, e uma das formas de fazer isso é destacar algumas opções recomendadas, usar a integração progressiva para também minimizar a carga cognitiva de novos usuários e também ter cuidado para não simplificar tanto ao ponto da abstração. Olha só o exemplo aqui da tela de pesquisa do Google. Tem só o que o usuário precisa fazer. Pesquisar alguma coisa ali, só tem a barra de pesquisa para você inserir uma palavra-chave. Então não tem nada ao redor desviando a sua atenção. E da mesma forma acontece nesse controle aqui da Apple. Olha que simples, que minimalista, tem só o que você de fato precisa. Eu tenho uma TV da Samsung e o controle também é bem minimalista, não tem praticamente nenhum botão. Foi-se a época onde você pegava um controle e tinha 1 milhão de opções ali. Então tenha em mente que se você tiver uma interface muito carregada, onde as ações não são claras ou são difíceis de identificar, isso vai resultar em um usuário com dificuldade de compreender informações críticas acerca dos seus dados, sendo necessário uma maior quantidade de poder cerebral e mais tempo para conseguir chegar a qualquer conclusão. Então, ao desenvolver um dashboard, entenda qual que é exatamente as respostas que aquele usuário precisa e traga isso para o seu relatório.
Você pode sim trazer uma informação adicional que não foi solicitada, mas pense 2 vezes se isso é realmente algo relevante e que importa e que vai contribuir para aquela análise. Se não, se só for algo extra, o famoso encher linguiça, ou só porque você tem aquele campo na sua base de dados, descarta. Foque no que realmente importa e tente sempre simplificar a vida, porque a gente já é bombardeado demais por informações a todo momento, em todo lugar. E com isso a gente encerra o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Coloca aqui nos comentários se você curtiu, se merece uma parte 2 ou não. O vídeo foi mais teórico que o normal, mas a teoria também importa. Isso é sim relevante para que você seja um profissional de destaque e faça tudo de forma embasada e com propriedade. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também ativar as notificações para sempre ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui. Um grande abraço e até a próxima!